Prezados discentes, tudo bem? Estamos aqui iniciando as gravações para a nossa disciplina de construções, que é disponibilizada aí para os cursos de agronomia, engenharia florestal e zootecnia, na rural, né, na UFRJ. Como nós já vimos já na primeira aula de introdução da disciplina, nós vamos fazer aqui a disciplina em duas partes. Nesta primeira aula, nós teremos início então, da primeira parte, onde vamos estudar os materiais de construção. Os estudantes da disciplina IT 410 ficarão somente neste assunto, enquanto que aqueles da IT 461 e 462 vão ter também a segunda parte, onde nós abordaremos as técnicas construtivas. Tá? Eu espero que estejam todos bem, assim como as suas famílias, né, e seus amigos. Né? Pedimos a Deus que tudo melhore logo. E, então, vamos iniciar aqui o compartilhamento da tela da nossa aula de hoje. Temos aí, então, a nossa primeira aula. Vou abordar, né, esse tema aí. A nossa segunda aula. O nome dessa aula, o título, o tema é Propriedade dos Materiais. Na construção civil, nós trabalhamos aí com vários tipos de materiais, e cada um tem suas características específicas. Né? E o conhecimento destas características é fundamental para a escolha daqueles que serão mais adequados para a nossa obra, de acordo com os critérios que vemos aqui, por exemplo, durabilidade e resistência também, custo. Então, conhecer, por exemplo, as características de isolamento térmico é fundamental para construções de residências e também de instalações aí para animais, né, como os galpões que nós temos. Na área rural, como já dissemos já na aula passada, né, um fator muito importante é o fator econômico. Excluindo aí pequenas exceções que nós temos aí na área rural, é um dos fatores que mais influenciam na escolha do material a ser usado. Na área rural, não importamos com luxo, né, mas sim com a qualidade na execução. A durabilidade e resistência, né, gastando-se o menor valor possível, né, o menos possível, na construção, mas também temos que pensar na segurança. Então, o objetivo de uma instalação rural é aumentar a produtividade, gerando lucro, mas também sem esquecer da questão da resistência, tá, gente? Por isso que a estética é raramente um fator importante na área rural. O objetivo maior é a questão do custo, a viabilidade do custo da construção. Então, gente, para o uso racional do material de construção, nós precisamos conhecer alguns fatores aí, como o comportamento do material e os processos de fabricação ou de transformação. Devemos, então, selecionar os materiais que permitam melhores desempenhos, avaliando as suas propriedades, né, que é o que nós vamos, inclusive, falar hoje, também conhecendo sua origem, natureza e processos de fabricação para aqueles que são fabricados. Sobre, então, as propriedades dos materiais, nós avaliamos essas propriedades por meio de análises ou ensaios. Né? Esses ensaios ou análises eles podem ser feitos em laboratório, que nós dizemos, então, que são ensaios indiretos, ou pode ser feito diretamente também na obra, que são, então, chamados ensaios diretos. Tá? Todos os métodos e especificações são ditados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e temos aí, como exemplo, aí as relações entre massas e volumes
que caracterizam objetivamente alguns materiais, nós dizemos de propriedades básicas. E sempre lembrando, eu faço aí sempre um lembrete, né, para vocês não confundirem, massa, né, e peso são coisas diferentes. A massa é a quantidade de material inerente a um corpo, que o corpo tem, e peso é a força com que essa massa ela é atraída pela gravidade. Vamos ver aqui algumas propriedades básicas muito utilizadas aí no estudo dos materiais de construção. Por exemplo, o volume, né? O volume aparente, também chamado volume total. Você tem, então, aí o somatório do volume de vazios. Vou botar aqui a indicação. Volume de vazios VV com o volume real, que é chamado V0. Tá? Então, a soma desses dois fatores nos dá o volume total do material. O que é volume de vazios? Volume de vazios é o volume ocupado pela água e pelo ar presente dentro do solo. O volume real, então, é as partes sólidas. Né? Você pegar a areia, por exemplo, a parte sólida, os grãos de areia, e a parte de vazio seria a água e o ar presente num determinado recipiente. Peso volumétrico é o peso de um corpo por unidade de volume. Nós usamos mais o termo densidade, né? Densidade, que na teoria, né, relaciona a massa de um corpo a massa igual ao volume de água a 4 graus Celsius. Aqui nada mais é a densidade do que a massa do corpo sobre o seu volume. É parecido com peso volumétrico, só que peso volumétrico usa, ao invés de massa, usa peso. Né? Nós temos também como propriedade básica a massa específica real, é a massa de um volume de material, sem contar os vazios. Então, nós usamos aí para especificar essa denominação aqui, né, com zero aqui, ó, Rho zero. Rho é essa letra, parece um P, né, uma letra grega. Então, Rho zero é igual a massa do material sobre o volume apenas de sólidos, né, de partículas sólidas. Então, essa é a massa específica real. Temos também a massa específica aparente, que aí engloba não só a massa total junto com água e sólidos, né, mas também volume total. Então, aí nós temos aí agora o volume total, englobando, então, também os vazios. Então, a diferença entre essas duas massas aí, que a massa real é só a relação de massa de sólidos sobre volume de sólidos, e a massa específica aparente é a relação entre a massa total sobre o volume total do material. Compacidade, gente. Compacidade é a relação entre o volume compactado e o volume real. Nós podemos calcular a compacidade C calculando, então, o volume real sobre o volume total do material. A gente multiplica por 100 porque geralmente é dado em porcentagem. Quanto mais próximo de 100, obviamente, mais compactado estará o nosso material. Porosidade é outra propriedade básica muito utilizada aí no estudo, né, no estudo aí dos materiais de construção. Como que nós calculamos a porosidade, gente? É o volume de vazio sobre o volume total vezes 100, também dado em porcentagem. Então, o volume de vazio, você pode pegar o volume total menos o volume real, né? Divide pelo volume total, você tem, então, aí a porosidade, esse valor de 100 multiplicado por 100, porque é dado em porcentagem. Quanto maior for o valor, obviamente, né, da porosidade, mais poros tem o nosso material. A umidade. Como que nós calculamos a umidade e o material? A fórmula básica é a massa ou peso
de água sobre a massa ou peso de sólidos, né? Partículas sólidas. A umidade também é dada em porcentagem, então nós multiplicamos também por 100. Para fechar aí, nós temos o inchamento, que tem uma fórmula parecida com a umidade, né? Só que ao invés de usar massa ou peso, nós usamos volume. Tá bom? Então, volume de água sobre volume de sólidos. Multiplica-se por 100, também porque é dado em porcentagem. Nós vamos fazer exercícios aí sobre esses cálculos, né, das propriedades básicas. Mas essa aula aqui nós vamos concentrar mais sobre as propriedades específicas dos materiais. Então, gente, nós temos aí 3 grupos de propriedades específicas. São elas ali, as propriedades físicas, propriedades químicas e propriedades físico-químicas. Vamos ver cada grupo separadamente, começando então com as propriedades físicas. As propriedades físicas são aquelas que não modificam a estrutura molecular do material. Tá? Nós dividimos em 5 propriedades, essas propriedades físicas, sendo que as principais, o principal tipo de propriedade física é o do grupo das propriedades mecânicas. Tá? Então, nós temos aí as propriedades mecânicas, aí, primeiro item das propriedades físicas. O que são as propriedades mecânicas, gente? Elas determinam a resposta do material a uma determinada ação externa. Então, se você aplica um determinado esforço, seja por compressão, flexão, né? Eu tenho uma regrinha aqui para mostrar para vocês, para lembrar, né? Tem esforço de compressão, um esforço assim, né? De flexão, tende a fletir, né? É muito comum em vigas esse esforço, né? Flexão. Tem de torção, que você tende a fazer esse movimento para diferentes sentidos, a peça. Então, tem também de torção. Tem de cisalhamento, quando você aplica forças em diferentes direções na peça, ao longo do seu sentido longitudinal. Então, de acordo com o estudo, né, feito no laboratório, nós temos esses esforços e o valor que a nossa peça vai resistir, o nosso material de construção vai resistir. A importância, nós já até adiantamos um pouco, a importância desse estudo das propriedades mecânicas é para o dimensionamento, né, ou cálculo de uma estrutura. E essa atividade vem lá de uma disciplina, né, de uma área da engenharia, e é chamada de cálculo estrutural. Inclusive, essa disciplina, essa área, ela é dividida em 3 ou mais disciplinas, né, dependendo do curso aí de engenharia. O cálculo estrutural, gente, é o dimensionamento de peças estruturais de construções, como vigas, pilares e fundações também, de acordo com a carga que estão submetidas. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, e na nossa aula síncrona eu vou até fazer mais exemplos com vocês, mas só para adiantar, dependendo do material escolhido para um pilar, dar um exemplo do pilar, existe um valor máximo de carga que ele resiste para a sua área transversal. Quem não sabe o que é área transversal, né? Área longitudinal, depois a gente pode abordar isso aí na aula síncrona. Então, se nós temos um material que suporta 120 quilos para cada centímetro quadrado de área transversal, uma peça deste material com seção quadrada de 10 centímetros de lado, né, então nós teremos aí 10 vezes 10 centímetros quadrados, vão ser 100 centímetros quadrados, né, de área transversal.
nesse sentido, se ele resiste 120 quilos por centímetro quadrado, então essa peça nossa teria, teoricamente, capacidade para suportar aí 12 mil quilos de carga, né? Isso aí nós temos que ver também as questões sobre fator ou coeficiente de segurança, que nós usamos muito na análise estrutural, e ele vai diminuir, então, o valor da carga aplicada na construção em função dos valores obtidos em laboratório, para que, como o próprio nome diz aí, né, coeficiente de segurança, trazer mais segurança à nossa edificação. Então, gente, isso aí é algo que nós vamos abordar com mais detalhes também em outras aulas, né, na parte síncrona da disciplina. E, por enquanto, só fica essa parte de introdução geral aí sobre cálculo estrutural. Então, gente, em relação às características mecânicas dos materiais, nós usamos muito a lei de Hooke, que é a relação entre tensão e deformação sofrida pelo material, né? E essas propriedades mecânicas, todas elas são obtidas em ensaios de laboratório, ensaios de tração, ensaios de compressão, né? Usamos corpos de prova, né? Esses corpos de prova do material, seja madeira, seja aço, né? Seja concreto, nós levamos esses corpos de prova para os aparelhos, onde então vão ser medidas todas as resistências mecânicas. Aqui nós temos alguns exemplos de barras de material. Nós temos aqui a barra inicial, e quando ela é submetida a um ensaio de... Vamos ver aqui se eu consigo botar lá. De tração, então você tem aí um aumento, né, obviamente, do tamanho da peça pelo ensaio de tração, a gente verifica então a resistência à tração. No ensaio de compressão, então, a tendência é a peça diminuir. Então, a gente vê a resistência máxima de compressão. Aqui é o esforço transverso, que também chamamos de resistência ao cisalhamento. Tá? Avaliamos também o momento de flexão, para avaliar a resistência à flexão. E aqui, como eu fiz lá no exemplo da régua também, o momento de torção, quando você aplica torção no material. Como que é calculado isso tudo, gente? Nós calculamos, então, as tensões, né? A tensão é a força sobre área, ou força sobre superfície. É assim que a gente determina. Então, você aplica uma determinada força, vai aumentando, por exemplo, compressão. Você vai aumentando a força cada vez mais, né? E à medida que você vai tendo, então, a deformação, então você avalia a tensão do material. Ok? Força sobre a área. Você aplicou uma determinada força lá, de 10 quilos, por exemplo, uma superfície de 10 centímetros quadrados, você tem, então, 1 quilo por centímetro quadrado. Se você jogar depois 50, vão ser 5 quilos por centímetro quadrado, e você vai aumentando essa tensão, e o material vai deformando. A gente avalia os dois parâmetros. Com a obtenção, então, vamos passar isso aqui. Aqui, ó. Com a obtenção, então, o valor da tensão aplicada e da deformação obtida, você tem esse gráfico, né? Tensão versus deformação. É um diagrama. Nesse diagrama aqui, então, vocês observam aqui, ó, à medida que você aumenta a tensão, a deformação também vai aumentando, até um determinado ponto, onde essa deformação, então, ela começa a ser muito rápida. Olha só, ela dá uma acelerada, essa deformação. Mais ou menos aqui nesse ponto, então, você tem a resistência máxima que o nosso material apresenta. Então, você vai fazer isso para vários ensaios, né? Ensaio de tração, de compressão, de flexão. E cada ensaio vai ter um diagrama desse aqui parecido, né? Um diagrama de tensão versus deformação. E o objetivo é, então, determinar qual o valor máximo que ele resiste sem ter deformações
irreversíveis, né? Que seria, então, a região chamada plástica do material. Está até aqui embaixo escrito aqui, ó, comportamento plástico. A partir daqui, então, o material já se desgastou permanentemente, já não tem mais a sua característica inicial de resistência. O ideal, então, é que o material trabalhe na zona elástica. Por isso que é importante definir como é que fala? Nesses ensaios quais são os valores aí de resistência máxima que o nosso material vai resistir. Tá bom? Nós temos, então, as propriedades mecânicas, que são obtidas nesses ensaios. Por exemplo, tem a resistência à compressão, né? Obviamente, que vai definir a tensão máxima que o material suporta na compressão longitudinal, antes do colapso. Tem a resistência à tração, que é a tensão máxima suportada na tração, né? Avaliada também no laboratório. Resistência à flexão, que é a tensão máxima que uma barra suporta ao ser dobrada, né? No dobramento, como nós fizemos no exemplo. Nós temos também a resistência à fadiga, que seria dobramento e desdobramentos consecutivos. Vou até fazer o exemplo aqui, que é mais fácil. Ó, o ensaio é feito assim, ó, você dobra e desdobra várias vezes. Obviamente vai ter um momento que o material vai começar a se desgastar, né? Ainda mais dependendo da força aplicada. Então, a gente faz essas variações para verificar, então, qualquer resistência. Esse aqui, por exemplo, que a gente dá muito na ponte, né? Uma ponte, quando passa o veículo, você tem, então, ali a tendência de provocar um dobramento. Quando o veículo sai, volta ao normal, então tem o desdobramento. Então, isso aí é avaliado também para os cálculos das estruturas. Resistência ao impacto, né? Quando você tem, então, um material em velocidade, batendo, né, no nosso material de construção. Isso é muito usado para vidros, né? Avaliação de vidro, por exemplo, o vidro blindex. Você tem um material que bate ali, né? Então, impacto, para avaliar, então, a resistência desse material. Resistência à fricção ou deslizamento, para verificar o coeficiente de atrito, quanto que o material ele permite o deslize sem provocar atrito. Resistência à abrasão parece com o anterior, só que você, ao passar um no outro, você vai avaliar agora o desgaste de uma superfície padrão. Você passa o material numa superfície padrão e vê o quanto desse material se perdeu naquela fricção. Tá? Temos também a elasticidade, uma propriedade do material voltar à sua forma original ou parcialmente próximo, né, parcial ou totalmente. Você pode não voltar totalmente, pode ser um retorno ali próximo do tamanho original. E temos também a dureza, que é a resistência à penetração ou ao risco, né? Essa dureza também é uma propriedade importante e interessante aí, que tem até na observação, você pode ter um material duro, mas que é pouco tenaz, como o vidro. O vidro você não consegue penetrar com facilidade, né? Por exemplo, um reboco de parede, né? Você consegue penetrar com mais facilidade do que no vidro. Você pegou um prego ali, né? Uma coisa assim que você tente fazer um furo. Né? E ao contrário do vidro, tem, por exemplo, a borracha. A borracha, ela é um material que não é duro, né? Mas que tem, vamos dizer assim, uma tenacidade alta, que ela não quebra no impacto. Você bate ali algum material e ela não vai se desmanchar, né? Então, tem essa questão aí que o material pode ser duro, mas pode ser pouco tenaz, né? Que é o caso aí do vidro. E tem, ao contrário, materiais que são moles, mas que têm uma elevada resistência ao impacto. Vamos lá. Sou mais um aqui.
Terminamos, então, as propriedades mecânicas. Vamos falar das propriedades térmicas, né? Então, as propriedades térmicas estão relacionadas à capacidade de troca ou absorção de calor. Quais são as principais propriedades aí, então? Resistência ao calor, para verificar o poder refratário do material. Tem material que suporta até mais de 2.000 graus Celsius, então é importante aí para a atividade. Tem a capacidade de armazenar calor, que é avaliada pelo calor específico, né? Então, em alguns casos também nós vamos precisar de materiais que armazenem calor, né, numa construção. Capacidade de transferir calor, que está relacionado com a condutividade térmica, e a expansão térmica, que é a dilatação, a famosa dilatação, e a variação do volume de acordo com a variação da temperatura. A gente sabe que quando aumenta a temperatura, a tendência do material, né, sempre aumentar de volume. E, ao contrário, quando você tem uma diminuição na temperatura, o material se contrai. Em relação, então, à dilatação e contração, nós temos aí o nosso coeficiente de dilatação térmica linear, nós chamamos de alfa, e para verificar o quanto que o material pode deformar, né, no caso, por exemplo, se aumentar a temperatura, nós podemos usar essa fórmula que está aí, né, do ΔL. Então, ΔL vai ser igual a alfa, que é o coeficiente de dilatação térmica, vezes ΔT, que é a variação da temperatura, vezes L0, ele seria o comprimento da peça no início, né, antes de sofrer essa variação de temperatura. Então, nós usamos muito também esse cálculo aí para a avaliação dos materiais. Eu vou fazer um resumo rápido aqui, né, sobre o comportamento térmico dos materiais. Na transmissão de calor, nós temos alguns parâmetros que nós podemos usar, como a radiação, convecção e condução. A radiação, ela é por meio das ondas eletromagnéticas. O Sol é a principal fonte de ondas eletromagnéticas, nossa, né? Convecção seria a passagem de calor de uma zona para outra. A convecção, então, é pelo ar que existe a convecção, transferência de fluido, né? Pode ser por água também. E temos também a condução, que a condução é a transmissão por meio de um material. Por exemplo, uma barra de ferro. Você pode transmitir a condução do calor ali, então, uma barra de ferro. Dando um exemplo aqui da questão da condução e convecção, uma parede, por exemplo, está recebendo calor ali do sol, né? Ela esquenta, você não vê a radiação passando diretamente, né? Porque a parede tampando ali. Mas ela absorve, a parede do lado externo, o calor, né, da radiação, e pela massa ali do reboco e o tijolo, você tem então a transmissão por condução térmica. Você então tem transmissão até o reboco interno da construção. Então, por isso que você põe a mão ali e está quente, por causa da condução. E engraçado também que você tem a convecção também, porque o ar que está ali em contato, ele esquenta. Então, o quarto fica quente, porque o ar todo que está ali dentro do quarto, por convecção, que é a passagem de calor por meio do fluido, né? Você também tem essa questão aí do comportamento térmico. Vamos passar aqui. Alguns valores aí de coeficiente de condutividade térmica, vocês dêem uma olhada no cálculo. Falar, então, do terceiro item aí, de propriedades físicas, as propriedades elétricas, né? Que é a função da condução da eletricidade. Em relação à parte elétrica, nós vamos até falar rapidamente, que não é muito o nosso interesse,
É bom ter noções básicas, mas nós não vamos aprofundar. Só falar que tem materiais que são condutores, né, como vários metais, e tem materiais que são dielétricos, né, que é o termo que nós usamos para materiais isolantes, e que não possuem elétrons livres, então não conduzem a eletricidade. A borracha, por exemplo, é um material dielétrico. Sobre as propriedades elétricas, as principais são rigidez dielétrica, que é o grau, né, o quanto que o material ele é isolante, resistividade, né, que é a característica do material tem de opor a passagem de corrente elétrica, capacitância, que é a capacidade de armazenar energia elétrica. Nós temos aí os famosos capacitores, né, muito usados em ventiladores, né, em algumas. E temos também a constante dielétrica, que é a razão entre a capacitância do capacitor isolado e o material estudado. Isso aí nós não vamos avançar muito não, viu, gente? Propriedades óticas. Então, as propriedades óticas, elas informam a estrutura e a ordenação molecular do material. Nós temos aí três itens principais aí no estudo das propriedades óticas, que são transparência, reflexão e refração. Tá? Transparência é a característica do material de deixar passar a luz, o quanto que ele deixa passar a luz. Essa é a transparência. Reflexão é a capacidade dele modificar a direção da luz, né? É a questão de reflexo mesmo, de retornar a luz à onda incidente. E refração é a capacidade de modificação da forma ou direção da onda incidente, né? O quanto que ele diminui, né, da passagem daquela radiação, daquela onda aquela onda que atinge o material. Tá bom? A passagem da luz, no caso, né? E, por fim, nós temos as propriedades acústicas, né? A quinta e última propriedade física aí, estudada, né? Na área de construções. Está relacionado, obviamente, à propagação do som, né? Das ondas sonoras. Temos materiais aí que são bons propagadores de som e outros que diminuem a passagem do som. Nós sabemos, né, a gente usa muito, já viu muito em questões aí, por exemplo, de estúdio de gravação, o isopor, né, e outros materiais que têm muito ar dentro da sua estrutura, e são bons isolantes acústicos. Tá? E eu não falei lá antes também, mas também são bons isolantes térmicos. Por quê? Porque o ar, ele, além de impedir, né, diminuir a velocidade da propagação do som, também ele diminui a passagem do calor também. Tá? Então, se você tem um isopor ou uma espuma, né, que tem muito ar ali dentro, você então tem uma espécie de bloqueio para ondas sonoras, né, e também para o calor propagado. Isso que a gente vê muito em telhados hoje, né, ao invés de usar aquelas lajotas comuns de tijolo, o pessoal tem usado lajota de isopor, né, que o isopor é um material leve e também, não só por ser leve, ele também tem muito ar dentro, então ele ajuda, todo mundo sabe, o isopor a gente usa para conservar também, né, a temperatura de líquidos, e no caso ali para a laje também ele ajuda a diminuir o calor que vem do telhado. Né? Muito bem. E temos aí, então, o coeficiente de absorção sonora, que nós usamos, então, para verificar a parcela transmitida de som e a eficácia sonora. Também é um item que nós não abordamos muito nessa disciplina, que é mais, que o deixa mais para as disciplinas aí de conforto, né? Que estudam mais essas propriedades aí.
Bom, falar aqui rapidamente, então, das propriedades químicas. Né? Já falamos que, para o estudo de construções, né, os materiais de construção, a gente usa mais as propriedades físicas para os seus estudos, né? Mas temos as propriedades químicas, vamos falar algumas delas, né, bem rapidamente, como a resistência à oxidação, que é a dificuldade que o material apresenta de reagir com o oxigênio. Né? Então, temos alguns materiais que são muito suscetíveis à ação do oxigênio, como o ferro. O ferro ele oxida, né? É aquele termo popular, né, vulgar, que nós chamamos de ferrugem, né, que é a oxidação do ferro. Então, temos que ficar atentos a essa questão. Resistência à degradação térmica. É interessante essa questão da resistência à degradação térmica. Né? Tem materiais que suportam elevadas temperaturas, né, e outros que, pequena elevação da temperatura, já se deformam. Já, né? E alguns confundem até com resistência à radiação ultravioleta, que é outra coisa. Tem material que pode resistir à variação da temperatura, mas não resiste à ação do ultravioleta. Né? E é interessante, tem que observar. Tem alguns materiais, como aquele PVC, por exemplo, de cobertura, né, de forro, ele não pode ficar exposto ao sol, que ele deforma todinho. Ele não tem resistência a raios ultravioletas. Tá? Não é PVC de cano, não, tá, gente? É aquele usado para forro. Né? Tem alguns materiais que tem que tomar cuidado na exposição ao sol. Materiais aí em relação às propriedades químicas da parte de quem usa laboratório, resistência a ácidos e bases. Então, a propriedade de resistir às reações químicas aí, quando é atacado por ácidos ou bases. Em materiais usados em laboratório, se o projeto é para um laboratório, tem que observar essa questão aí, então, da resistência desse material, principalmente da bancada de laboratórios. Resistência à água. A água também é um fator também que ajuda na questão da degradação do material. E não é só a questão, por exemplo, da madeira, né? Aquela, por exemplo, compensado, né? Aquelas madeiras compensadas, não. Tem materiais, em geral, que sofrem com a ação da água, né? Então, tem que observar isso aí. E, por fim, a inflamabilidade e a propriedade do material se inflamar com facilidade. Temos até uma tabela aí, não está, vocês vão ter que dar um zoom, né, para identificar melhor, mas nós temos aí, em relação à inflamabilidade, as classes de reação ao fogo. Então, o material ele pode ir desde M0 até M4 em relação à resistência à inflamabilidade. O M0 são aqueles que não são combustíveis. Eles não são combustíveis, como a pedra, o gesso. Então, você pode jogar lá no fogo, né? A maioria dos metais também. Obviamente que não no forno, né? Elevado a temperatura, não fogo, né? Básico ali. O material não vai se degradar. Os que são M1 são aqueles que, quando você submete ao calor, eles se decompõem em chama, né? E eles não emitem chama, na verdade. Né? Eles não emitem chama. Eles só se decompõem. Pode se decompor ali enquanto tiver a presença do calor do fogo. Por exemplo, o reboco de pintura, o PVC rígido, são materiais então, que não emitem chama. Já o M2, eles têm, sim, a chama, né? Tem a combustão e incandescência térmica, então seria a chama. E quando você tira aquela
aquela fonte de calor, né, tira a chama, ele para de queimar, né, rapidamente. Por exemplo, papel reforçado no reboco ou estuque, né, com pintura espessa. Então, esses materiais, eles pegam fogo, se tiver uma fonte de fogo, mas se você cessar a fonte de fogo, esses da classe M2, eles também param de pegar fogo. O M3 tem a sua combustão, mesmo se você tirar a fonte de calor. Eles continuam pegando fogo, com madeira em geral. Madeira em geral é assim, né, gente? Só que se você tira uma fonte de calor e ele vai se apagando, né, aos poucos, mesmo assim ele vai queimando, ele deixa ali algum registro do que era aquele material, né, o que a gente chama assim de esqueleto, né, deixa ali um vestígio do que era material. Já o M4 é que ele queima totalmente sem deixar nenhum sinal, né? Ele tem sua destruição total, se degrada totalmente, né? Vira pó mesmo, né? Então, por exemplo, derivados de madeiras envernizados, né? Aqueles compensados em geral, né? De madeira, papel também, então são esses tipos de materiais. Bom, fechando aqui então a nossa aula, vamos falar das propriedades físico-químicas, que são duas, tá? Então, elas aí, permeabilidade e absorção, tá? Permeabilidade é a propriedade que o material tem de permitir a passagem de líquidos por dentro dele, tá? Quanto maior é a passagem de líquido por esse material, maior é a permeabilidade. E a absorção seria, então, o quanto que o material fixa, né, que absorve de um determinado líquido ou gás, né, no interior da sua massa. Tá? Esses fatores aí, então, abrangem a capilaridade, né, atrações eletrostáticas, algumas reações químicas, né, entre outros. Então, são essas duas as propriedades físico-químicas principais, né, permeabilidade e absorção, e algumas situações vamos querer um material que tem alta permeabilidade, né, mas na maioria, às vezes, a gente quer um material mais impermeável possível. E também a absorção. Tem situações que precisamos de maior absorção do material e outras menor. Está aí, então, nossa bibliografia. Lembrando sempre que nós temos lá todas as apostilas no nosso CIGAR, né? A nossa página do CIGAR, para vocês. Aí eu deixo algumas literaturas como referência, tá bom? Então, vamos encerrar essa aula de hoje e na próxima aula vamos falar sobre agregados e aglomerantes.